quinta-feira que eu ministrei, que, como o pastor falou, que nós tivemos uma palavra para a nossa igreja, mas também que nós deveríamos buscar algo da parte do Senhor de maneira individual. E Deus tratou comigo a respeito de um assunto e que Ele quer que eu vá estudando e me desenvolvendo a respeito desse assunto no decorrer desse ano. E uma das coisas que Ele tratou comigo foi a respeito de distrações. Coisas que estavam nos distraindo, coisas que eu estava permitindo com que eu viesse perder aquilo que era a melhor parte. Só estou contextualizando para algumas pessoas, nós vamos dar sequência nesse assunto ou nesse entendimento. Porque uma vez que eu descobri aquilo que estava me roubando o tempo, aquilo que eu estava permitindo que estivesse tomando o meu tempo, e agora eu já localizei. Você que não esteve aqui nessa quinta-feira, né, eu peço para você vá lá, ouça, porque vai te ajudar muito, porque isso vai ser uma sequência. Amém? E uma vez que você agora identificou as áreas que você estava perdendo tempo, deixando ser roubado desse tempo de coisas que você não estava priorizando. Então, agora que você definiu isso, a gente precisa entender o que faz com o tempo que nós encontramos. Porque não é somente encontrar tempo, mas é ter entendimento do que eu posso fazer com ele e usar o meu tempo de maneira sábia. E uma das coisas que eu estava pensando e meditando e Deus falou comigo, e às vezes nós usamos esse texto para algumas coisas, mas nós precisamos entender o motivo. A gente fala em remir o tempo. Já ouviu essa expressão? Está na Bíblia. Remir o tempo. O que é remir o tempo? E no meu entendimento, antes de Deus tratar comigo, às vezes nós damos a desculpa que estamos remindo o tempo e tendo comunhão com Deus. Eu posso provar para você que não é bem assim. Eu vou agora ter um diálogo aqui com a Marta. Marta, conversa comigo. E aí, dona Maria, como é que você está? Como é que você está? O pastor Zerildo está bem, as crianças estão bem. Oi, Marta, tudo bem? Então, dona Maria, vai ter almoço hoje? Será que às vezes nós não estamos fazendo isso com Deus? Porque nós entendemos que estar remindo o tempo é eu estar em casa. Ah, pastor, vou remir o tempo aqui. E estou passando a vassoura e estou me conectando com Deus. Mas na verdade você tá dividindo. Naquilo que você precisa fazer e naquilo que você depende de fazer. Porque, como eu mostrei aqui, eu chamei Marta para uma conversa. Mas no meio da conversa eu também sei também que eu tenho que conversar com a dona Maria. Então, como eu vou dividir essa situação? Alguém vai ficar necessitado, alguém vai ficar em falta. E às vezes nós colocamos essa desculpa no lugar de nós estamos encontrando tempo. E olha, eu quero trazer um equilíbrio, não é errado você fazer. Mas você não pode falar que eu estou tendo comunhão com Deus enquanto eu estou lavando a louça. Eu estou tendo comunhão com Deus enquanto eu estou fazendo as minhas coisas. Por quê? Porque a palavra redimir não quer dizer compartilhar. Amém? Não sei se vocês já tiveram curiosidade, mas quando Deus me falou a respeito dessa palavra, saltou para mim, redimir. E eu, naquele momento, no meu entendimento, redimir quer dizer compartilhar. Redimir quer dizer eu estar fazendo alguma coisa e dividir com outra, mas a palavra redimir não tem nada a ver com isso. Eu vou levar vocês para esse entendimento. Redimir quer dizer, isso é uma palavra grega que ela é exagorazo, é difícil, gente. E ela quer dizer resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Resgatar de outro pelo pagamento de um preço. Pagar o valor para liberar alguém do cativeiro. Comprar para si mesmo para uso próprio. Olha essa aqui. Fazer uso sábio e sagrado de cada oportunidade. Redimir quer dizer isso. Comprar para si. Aquele tempo que eu estava percebendo que eu estava perdendo, agora eu compro ele de volta. Eu pego ele e coloco para que eu venha fazer alguma coisa determinada. Redimir não quer dizer
enquanto eu estou indo no ônibus, enquanto eu estou fazendo as minhas coisas em casa, estão tendo comunhão. Não, porque nós estamos vendo aqui que não tem nada a ver com compartilhar, mas com comprar, com resgate. Uma vez que eu resgato o meu tempo, eu não posso... Ah, não, eu resgatei o tempo do celular. Eu percebi aqui que por dia, eu estava tendo aqui mais ou menos aqui 1 hora de celular. Eu resgatei esse horário, que bom. Consigo fazer minhas coisas mais cedo hoje. E nesse processo que eu resgatei agora, que eu não estou mais no celular 1 hora, eu vou para a minha cozinha, vou lavar minha louça, vou fazer meus afazeres, nessa 1 hora a mais que eu ganhei. E nessa 1 hora a mais que eu ganhei, é dessa 1 hora fazendo as coisas que eu preciso fazer, eu vou ter comunhão com Deus. Olha a desculpa que a gente usa. Para falar, não, estou remindo o tempo. Até porque os dias são maus. Vai que Jesus volta aí e encontra minha louça suja. Vai que Jesus volta aí e encontra minha casa desorganizada. Não, irmãos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entende? É possível a gente ter esse entendimento, essa clareza? Então, agora que nós encontramos aquilo que estava nos distraindo, nós também não podemos fazer com o tempo qualquer coisa, tratar o tempo de qualquer maneira ou de qualquer modo. Eu preciso entender quais são as minhas prioridades. Eu preciso entender quem tem o primeiro, quem tem o segundo, quem tem o terceiro, quem tem o quarto, e por aí sucessivamente. Danilo, bota aquela... Vou descer aqui, o pessoal da mídia vai... Olha que interessante. 2 mais 3 vezes 5 é igual. Calma, queridos, fica tranquilo. Eu também não sou muito bom em matemática, né? Mas a matemática diz, e o estudo da matemática diz que as ordens dos fatores não alteram o resultado. A matemática, os estudiosos dizem e confirmam isso, que as ordens dos fatores não alteram o resultado, mas nem sempre. Isso tem uma regra, isso tem um posicionamento, porque se eu fizer sem ordem, sem posicionamento, eu não alcanço o resultado necessário. Nessa continha aqui, quem consegue fazer? Ah lá, o irmão já falou 17, mas por que 17? Muito bem. Danilo, coloca um parêntese para mim entre o 2 e o 3. Cadê o 5? 5 sumiu, então. Está aqui embaixo. E agora? Ah, quer dizer que mudou? Por quê? Quer dizer então que o parêntese vem primeiro? Mas antes não tinha o mesmo número, não era para fazer a mesma coisa? Então eu entendo que no natural, na matemática, as ordens dos fatores não alteram o resultado, mas nem sempre. Se você for multiplicar, se eu botar 5 vezes 2 dá 10, 2 vezes 5, 10. Mas se eu for dividir, se eu coloco 6 dividido por 2, eu tenho 3. Mas se eu coloco 2 dividido por 6, eu não tenho. Então a ordem mudou. Quer dizer então que a matemática diz, os estudiosos dizem que as ordens dos fatores não alteram o resultado nem sempre. Mas espiritualmente falando, as ordens das prioridades mudam as nossas vidas. As ordens dos valores a qual nós devemos atribuir a total importância muda a minha e a sua vida. E é sobre isso que nós iremos falar. Uma vez que eu encontrei aquelas áreas ou aquelas situações que eu vi que eu estava perdendo tempo. Agora eu quero ganhar o tempo e fazer tudo ao mesmo tempo. Quero pegar todas as coisas, botar tudo dentro de um pacote e falar, ó, é tudo isso aqui que eu preciso fazer. É tudo isso aqui que nós precisamos fazer, mas tudo isso precisa ser dividido, tudo isso precisa ser posicionado. Para quê? Porque cada um tem a sua relevância. Eu não posso comparar o tempo que eu tenho com os meus filhos
com o tempo que eu tenho com meu bichinho de estimação. Amém? Amém, Juliana? Dá para entender uma questão de prioridade? Eu preciso entender que eu preciso ter um tempo para os meus filhos, e aquilo é um tempo determinado, e eu preciso entender que eu posso ter um tempo para os meus bichinhos de estimação. Mas eu não posso falar, vou dar 1 hora para os meus filhos e 1 hora para os meus bichinhos. Parece que você fez comparação, parece que nós vamos fazer comparação. Tudo se torna a mesma coisa. Sim? Amém? Não é assim? Imagine, né? Eu que sou casado, eu falo para a Andréia, nós temos nosso bichinho de estimação. Ele é brabo, gente. Pensa no bichinho brabo. O Jubileu. Jubileu é a nossa calopsita. Nessa eu falo para a Andréia, ó, a partir de hoje eu tenho 1 hora para você e 1 hora para o Jubileu. Ela fala, quer dizer então que o Jubileu é igual a mim? Já pensou se isso acontece? Mas não, queridos. A gente precisa entender que tem o tempo. Cada um tem seu tempo. Cada um tem o seu lugar de importância. A gente precisa entender e colocá-los nos seus devidos lugares. Porque a importância de um não vai ser a importância do outro. Mas todos são prioridades. Mas um será sempre mais importante. Eu trabalho. Quem trabalha aqui? Aconteceu algo com seu filho. Vou bem assim, lá no profundo mesmo. Aconteceu algo com seu filho. Você recebeu uma ligação e você precisa ir embora. Quem é sustentado pelo trabalho aqui antes de eu terminar essa pergunta? Você depende do seu trabalho. Dependemos de Deus, mas Deus nos sustenta através do nosso trabalho. Então, tudo que a gente custeia na nossa vida vem dos valores que recebemos. E naquele dia aconteceu algo com o seu filho, você recebeu a ligação e você precisou ir embora. Você falou para o seu chefe, ó, preciso ir embora, que aconteceu algo com o meu filho. E ele fala assim, ó, se você for embora, você perde o emprego. Quem fica? Ah, que isso, gente? Mas vai ficar desempregado? Na linguagem do mundo, não a nossa, tá difícil, hein? Da linguagem do mundo, não a nossa, vai que falte na sua casa. Quer dizer, então, que, assim como vocês, eu também. Se uma chefia minha, eu tiver alguma situação com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus pais, e eu chegar para eles e falar, olha, eu preciso ir embora porque aconteceu algo, eu preciso estar prestando uma cena. Não, ó. Se você for embora agora, não pode. Se você for embora, não sei se você permanece. Fala, olha, saber ou não saber depende de você. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu vou fazer. Muito obrigado, estou indo embora. Dessa maneira, quer dizer que nossos filhos têm prioridade máxima. Os nossos familiares têm prioridade máxima. E agora, quem tem prioridade máxima na nossa vida? Deus. Deus, ele tem a total prioridade em nossas vidas. Deus tem total importância nas nossas vidas. Deus é mais importante do que a nossa família. Mas não, você acabou de falar que a família é mais importante. Não, Deus é mais importante do que a nossa própria família. Deus é mais importante do que meus próprios filhos. Porque numa situação dessa, que eu recebo essa informação, e eu vou para o meu chefe falar isso, e eu recebo uma informação. Fica tranquilo que eu cuido. Eu não preciso ir embora. Eu não preciso chegar nem na minha chefia. Uma vez ouvindo de um dos ministros, lá no Rio de Janeiro, e ele antes de subir ao púlpito recebeu a informação que tinha acontecido algo grave com o filho dele. E ele, desculpa, não foi um ministro, mas foi um colega meu de trabalho, da igreja. E ele falou que ele estava almoçando, e ele recebeu a informação, ó, aconteceu algo grave com seu filho. Ele naquele, né, como pai, como mãe, de imediato já levantou, e ele meio que percebeu como se tivesse uma mão no ombro dele, falando, ei rapaz, senta aí, você não pode fazer nada. Deixa comigo que eu resolvo. Ele falou, tá bom. Sentou, terminou de almoçar, passou o dia dele,
Quando chegou em casa, estava tudo resolvido. Por quê? Porque ele deu prioridade para Deus. Ele deu prioridade em colocar Deus acima de todas as coisas. A palavra de Deus na minha e na sua vida, ela está sobre todas as coisas. Sobre qualquer informação que eu e você podemos receber. Sobre qualquer circunstância que possa estar pairando sobre a nossa vida. A palavra de Deus, ela está acima e tem primazia sobre todas elas. Eu queria que você abrisse comigo lá, por gentileza, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Queridos, não precisa andar correndo, não precisa andar acelerado, andar segundo o fluxo desse mundo. A Bíblia nos garante que há tempo para todas as coisas. Se há tempo para todas as coisas, o que eu preciso? Ser uma pessoa organizada. Priorizar todas as coisas em grau de importância, em grau de relevância. Eu não posso tratar Deus no último lugar. Eu não posso colocar o meu trabalho na frente de Deus. Eu não posso colocar minha família na frente de Deus. Deus tem que ser minha prioridade. Então, se Ele está falando através da tua palavra que há tempo para todo propósito debaixo do céu, então há tempo. Vai dar tempo para mim e para você alcançarmos e chegarmos em um bom lugar. Há tempo para você começar aquilo que você não começou, para eu começar aquilo que eu não comecei. Há tempo para nós pararmos de coisas que já era para termos parado. Há esse tempo. E esse tempo está estabelecido embaixo dos céus. Essa palavra tempo aqui não quer dizer com kairos, né? Que quer dizer momento certo ou oportuno. Não tem nada a ver. Mas esse tempo aqui quer dizer oportunidade. O tempo aqui dentro desse texto não quer dizer com o momento certo ou oportuno, mas oportunidades que irão surgir para que nós venhamos a adentrar em situações que era para nós estarmos já. E nós precisamos ficar o quê? Ligados. Temos uma consciência de que tudo dá tempo, mas tudo tem a sua devida prioridade. Amém? Abre lá, por favor, comigo no livro de Marcos, no capítulo 12. Do 28 ao 31. Olha que interessante. E o textozinho que tem em cima, né, diz o maior mandamento. E fala assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel. Fala assim, está falando comigo. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Você consegue enxergar a ordem nisso aqui? Eu só poderia falar assim, ó: amará o teu Deus. Pronto, ponto final. Não, mas ele coloca em questões de prioridade. Primeiro, amar a Deus tem que ser de todo o coração. E não de toda a minha alma primeiro. Porque às vezes a nossa alma, os nossos sentimentos, e uma dica aqui: cuidado com o elefante, hein? Se você não teve aqui quinta, ouve também que vai te ajudar. Cuidado com o elefante. Há umas vezes, você já ouviu a expressão almático? Às vezes é aquele dia que a pessoa se encontra de manhã, fala que está feliz, passa 10 minutos, ela fala assim, né? Eu chutei o balde. Não, né? O status hoje, ele ajuda a revelar como a pessoa está, né? Não, o culto foi uma bênção. Saiu, deu uma topada, coloca no status. Acabou o meu dia, deu uma topada. Misericórdia. Então, por isso nós não podemos
ter esse relacionamento com Deus através, primeiramente, da nossa alma, mas do nosso coração. Porque quando nós estamos amando a Deus com todo o nosso coração, nós teremos a nossa alma no lugar. A nossa alma estará no seu devido lugar para também o amá-lo e o adorá-lo. Então você vê a ordem dessas coisas? É possível entender que Deus é um Deus de ordem. Né? Eu fiquei, imaginando, e isso é um exemplo que a gente sempre vê aqui, e ele é muito claro, muito óbvio, quando nós lemos o livro de Gênesis. Que é Deus preparando um ambiente e todas as coisas para alguém importante chegar. Deus não altera as coisas, não. Vou fazer primeiro o homem, depois que eu fizer, que eu olhar para ele e ver, assim, mais ou menos a aparência dele, o que ele gosta eu faço. Não, Deus primeiro fez todas as coisas, preparou aquele ambiente e depois criou o homem. Quem aqui age assim? Também. Os pais. Decide ter o filho, porque houve uma decisão. Já no coração de Deus já existia alguém que seria a sua imagem e a sua semelhança. Então, devido àquela existência já no coração de Deus, ele dá importância para criar aquele ambiente. Nós também somos assim. Vamos ter o nosso filho, primeiro a gente faz o quarto, vê as cores, vê a roupa, compra o berço, compra as coisas. A criança só chega por último. E olha, eu vou te falar, tem criança que nem usa o berço. Amém? Mas está lá. Foi providenciado. Tem criança que nem usa o quarto. Amém? Experiência de vida. A gente pode falar com propriedade. Não estou falando nada que eu não tenha vivido ainda. E dando prioridade para Deus, olhando dessa maneira, colocando Ele como primazia, sabe, tudo muda. Por quê? Porque Ele é a minha, Ele é a nossa prioridade. Acima de todas as coisas sempre vai estar Deus, querido. Querendo eu, você ou não. Acima da minha vida, acima da nossa palavra, sempre estará a palavra dEle. Ainda que nós sejamos pessoas de caráter, que cumprimos aquilo que nós falamos, a palavra do Senhor sempre será maior. Então, por isso que eu e você devemos ter prioridade com ela. Jesus está com os seus discípulos e em determinado momento, abriu aqui, ó, o ponto eletrônico. Alguém pergunta para ele assim, o que diz o povo que eu sou? Pergunta para os seus discípulos. Homens que estavam com ele em todo momento, homens que até aquele momento tinham vivenciado já milagres extraordinários. E os seus discípulos dizem assim, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu és o profeta. Ele faz a seguinte indagação, tá, mas e vocês? Quem dizes que eu sou? Entre os 12, somente um se levanta e diz. Como é que 12 pessoas andam, vivem, estão tendo experiências extraordinárias e não priorizam com quem está andando? Porque eu acho estranho alguém perguntar quem é a Andréia, e eu falo assim, não sei, uns dizem que ela é professora do DI, outros dizem que ela é carioca, mas e você? Eu falo, sei lá, imagina isso de mim. Eu gosto de dar esses exemplos claros, assim que a gente consegue entender melhor, pelo menos eu entendo melhor. 12 andaram com eles, e somente um vem com a resposta, somente um entende. Ninguém ousou comentar, fazer algum tipo de comentário. É simplesmente, a gente percebe que eles ficaram assim. E agora? O que eu falo? O que eu faço? Sabe, irmãos, às vezes nós estamos andando com Jesus e da mesma maneira, não tendo essa prioridade, porque sem comunhão não tem como falar quem é.
Sem comunhão, sem priorizar o tempo de comunhão que eu tenho com Ele, eu não consigo falar para ninguém quem Ele é. Alguém me indagar, mas Jesus cura mesmo? Se eu não tenho comunhão com Ele, eu não tenho informação da parte dele a respeito de qual é o desejo dele a respeito da cura. Porque às vezes são assim, cura sim, tá bom. E como se aquilo fosse suficiente para a pessoa que não tem entendimento. Para a gente que somos cristãos, às vezes somos acometidos de algumas enfermidades que fica até difícil para a gente entender e acreditar em Isaías 53, que ele fala que verdadeiramente levou sobre si todas as 12 enfermidades, o castigo que estava sobre ele. E a gente não entende isso às vezes porque é devido à pressão. Agora, imagine para a pessoa que não tem nenhum tipo de entendimento, perguntar, e ele cura, e a gente sermos totalmente rasos. Não, cura sim. Pronto, acabou, só recebe isso e engole. É falta de relacionamento, é falta de comunhão. Relacionamento e comunhão só vem com tempo e com prioridade. E tempo, queridos, como eu falei da última vez, é questão de prioridade. Para tudo aquilo que nós damos importância, nós iremos encontrar tempo. Uma vez nós já encontramos esse tempo ao qual estava sendo perdido, e nós estamos redimindo, resgatando esse tempo, e colocamos ele no lugar certo, na prioridade certa. Então a prioridade, aquilo que tem a primazia é o quê? A palavra. Deus é a minha e a sua primazia. Deus deve ser buscado diariamente em primeiro lugar. Então, se Deus ele tem a primazia na nossa vida, logo em seguida, quem terá a primazia é a? Fala comigo, é a? Não. Deus tem a primazia, Deus é a palavra. E ele tem a primazia. Agora tem um segundo ponto de importância, que deve vir em segundo lugar. Então, se Deus é a primazia, a família. Não, mas se Deus e a família, por quê? Porque sim, queridos. Porque se nós não estamos aptos, ou se nós não conseguimos conduzir a nossa família da maneira bíblica de ser conduzida, nós também estamos desqualificados para estar operando em qualquer área dentro da igreja. Então eu preciso entender que Deus é a minha primazia. Deus é o meu primeiro ponto de importância. Deus é o meu primeiro ponto de valor. Mas o meu segundo ponto de valor é a minha família. É meio contraditório que poderia ser a igreja, né? Mas não, quero que você abra lá comigo, por favor, no livro 1 Timóteo 3, a partir do verso 1, diz assim. Todos encontraram? Se não encontrou, também tem aqui, né? Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Olha o 4. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. E o 5 diz, pois não sabe governar a própria casa, como fará da igreja de Deus. E a gente pode entender aqui e trazer assim, não, mas ele está falando do bispo, ele está falando do pastor, ele está falando da liderança. Eu sou a pessoa que fica na porta. Eu sou a pessoa que faz a limpeza. Então eu posso tratar minha família de qualquer maneira. Eu sou a pessoa que fica na porta, então eu posso tratar minha família de qualquer maneira. Eu sou a pessoa que sou os bastidores. Ninguém nem sabe que eu existo. Então eu posso tratar a minha família de qualquer maneira. Mas ele não fala isso. Ele fala assim, ó. Pois se alguém... A mídia está inserida no alguém? Quem fica na porta está inserido nesse alguém? Quem ninguém sabe que existe, os bastidores, está inserido nesse alguém? Então, se alguém não governa bem a sua casa, os seus, a Bíblia diz que ele não está apto. Não sou eu que estou dizendo.
É a Bíblia que está dizendo. A Bíblia que está trazendo esse entendimento para mim e para você nessa manhã. Não adianta nada estar aqui, fazendo as coisas, se a gente não está cuidando da nossa família. Agora sim, vamos lá. 2 Timóteo 5:8. Isso aqui é um pouquinho mais pesado. Ele está fazendo referência a 1 Timóteo. 2 Timóteo 5:8. Olha o que a Bíblia está dizendo. Olha o que Paulo está escrevendo. É hora, se alguém não tem cuidado, não é assim? Está aí? Gente, pelo amor de Deus, eu anotei tudo aqui ao contrário. É 1 Timóteo? Vê se é 1 Timóteo 5:8. Então, 1 Timóteo 5:8. É que eu estou sem o tablet, gente, aí me dificulta. Ah, desculpa. Ó. 1 Timóteo então, 5:8, amém? Sabia que vocês estavam ligados, tá? Eu estava só prestando atenção nisso. Desculpa feia, né? A gente erra aí. Perdão, querido, desculpa minha. 1 Timóteo 5:8 diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Vou ler de novo. Ora, se o pastor, se a pessoa que fica na portaria, se aquele que as pessoas nem veem, parece que nem existe, aquele que limpa, aquele que está fazendo qualquer coisa na igreja, não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Sabe que a família é importante? É. Porque a família é a nossa base, o nosso fundamento para fazermos qualquer coisa para o Senhor. Porque o nosso primeiro chamado, o nosso primeiro ministério, você fala assim, eu não tenho chamado. Eu não sei qual é o meu ministério. Vou te falar, o seu ministério, o meu primordial é a família. A família é a base de sustentação da minha e da sua vida. A família é a base onde Deus vai nos acrescentar tarefa para nós venhamos a desenvolver na igreja. A família é o lugar onde nós nos sentimos à vontade. Onde nós podemos, em outras palavras, sermos nós mesmos. Mas se eu não estou cuidando bem disso, se eu não estou educando os meus filhos bem, a Bíblia fala assim, esse aí já negou a própria fé. E o interessante, o que me pesa, é entender que ele não faz semelhança. E este é igual ao descrente. É isso que está escrito na sua Bíblia? Não, ele é pior. Irmãos, ele está falando com quem não tem conhecimento, com quem não vem para a igreja, com quem não entregou a vida para Jesus, não. Ele está falando de crente. Ele está falando da minha e da sua vida. Se a nossa família não é importante, nada mais vai ser dentro da igreja. Porque se eu não dou prioridade na minha casa, nos meus, e você nos seus, nós não iremos dar prioridade aqui. Se eu não consigo desenvolver tempo de qualidade com os meus filhos, com a minha esposa, eu não vou ter tempo de qualidade para desenvolver com a igreja. Vou chegar atrasado, vou fazer de qualquer maneira. Por quê? Porque na tua casa você faz assim. Na minha casa eu faço assim. Já ouviram a expressão, aquilo que você faz em casa você faz na praça? É exatamente isso. A gente pode querer nos esconder, mas um momento vai sair. Um momento aquela falha vai ser tão visível que as pessoas vão dizer, nossa, eu não sabia você fazer isso. É de surpreender, é de cair o queixo. Nossa, você é assim? Menino, menina. Vigia. Então você vê que com aquilo que a gente encontra, que estávamos perdendo tempo, é tempo de todo o propósito, a gente tem um tempo de qualidade com a nossa família. A gente entender que o nosso chamado em prioridade por Deus não é a igreja logo após ele.
É a família. Quer dizer, então, que Deus prioriza a família? Sim. Então, se Deus prioriza, eu e você devemos priorizar. Eu e você devemos dar prioridade para aquilo que tem valor para Deus. Não podemos tratar a nossa família, sabe, de qualquer maneira. Eu preciso priorizar, porque a partir do momento que eu priorizo a minha família, que eu estou fazendo como a Bíblia me ensina, eu vou colher daquilo que eu estou fazendo. Porque, queridos, a gente pode entender, como no início eu falei, e sair tratando as coisas. Não, Deus em primeiro lugar, coloca a igreja, coloca o meu trabalho, coloca isso, coloca a família lá no último. Aí vai começar aquela questão, só vive dentro da igreja. Aqui em casa mesmo, aparece de vez em quando. Quando não está na igreja, está trabalhando. Eu nem te conheço, às vezes você vem aqui e faz só uma estadia. Às vezes você passa aqui em casa aqui e até o cachorro está te estranhando. É difícil, é pesado. Mas se não tivermos prioridade, se não colocarmos ela no seu devido lugar, acontece isso. E a gente tem, entendimento, não, estou fazendo as coisas do Senhor, estou indo para a igreja, estou tendo um tempo de qualidade, mas a família mesmo está lá atrás. Então, Deus vem em primeiro lugar na minha vida, em segundo lugar, de valor e prioridade, é a nossa família. Amém? Vamos para o terceiro lugar dessa prioridade. E o terceiro lugar dessa prioridade, agora sim, é a nossa... Não, é o nosso trabalho. Está vendo como Deus tem prioridade de determinadas coisas? Não é que a igreja ela não tenha relevância. Não é que a igreja não tenha importância. Parece que a igreja vai ficar por último lugar. Não, mas tem prioridades, coisas que precisam vir primeiro, que eu preciso me importar. Abre lá comigo, por favor, no livro de 2 Tessalonicenses 3. Será que agora está certo, gente? 2 Tessalonicenses 3. Olha que interessante. Agora está certo, hein? 2 Tessalonicenses 3, verso 10. Diz assim, ó. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois se de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Aquele que não trabalha, a Bíblia diz que ele se move de maneira desordenadamente. Deixa eu falar para você o que é isso. É a palavra atactus. Desordenadamente, fora de posto, geralmente com respeito a soldado. Irregularmente, desordenadamente, de desejos exagerados, que se desvia de ordem ou regra prescrita. Não é meio estranho você falar assim, aquele que não quer trabalhar também não coma. Mas a questão aqui não é falta de trabalho ou emprego. A questão aqui é a falta de postura. O homem ou a mulher, né, nós que somos pais, provemos o nosso sustento dentro da nossa casa. E a Bíblia diz que se a gente estamos vagarosos, preguiçosos com relação a isso, nós estamos agindo de maneira, nossa palavra é grande, querido, desordenados, vagarosos. Então, o meu trabalho, ele tem a importância. Ah, Douglas, mas por que não a igreja? Não estou falando que a igreja não tem importância novamente. Mas sabe que aquilo que Deus me dá através do meu trabalho, eu consigo também sustentar pessoas? Aquilo que eu e você ganham, aquilo que nós ganhamos em nosso trabalho, não é somente relativamente nosso, para nosso sustento, para nossos próprios deleites ou benefícios. Nós precisamos também sustentar as pessoas dentro da igreja. Auxiliar os nossos irmãos que estão passando por algum momento de dificuldade. Então, se eu não quero trabalhar, mas depender da igreja para me sustentar,
Eu não consigo ser provisão da parte de Deus para ninguém. Porque Deus só multiplica aquele que tem alguma coisa na mão. Deus pode fazer do zero? Pode. Mas na minha e na sua vida, Ele precisa de algo para multiplicar. Lembra da passagem dos 5 pães e 2 peixinhos? Alguém chega e fala assim, ó, o Senhor fala assim, ó, tá? Senhor, a multidão é grande, o lugar é distante, não tem nada aberto, manda o povo embora para comer. E Jesus fala assim, não, dá vocês, dá-lhes de comer vocês. E aqueles discípulos veem essa informação e falam assim, a gente não tem nada. O que chegou para multiplicar nada? Não, o que chegou foi 5 pães e 2 peixinhos. Deus multiplica na minha e na sua vida aquilo que nós apresentamos a Ele. Aquilo que nós dizemos que é o fruto do nosso trabalho. Aquilo que é a nossa recompensa no final do mês. Então o meu trabalho ele precisa ter prioridade. Primeiro, porque se Deus tem prioridade para mim, eu preciso priorizar o meu trabalho como se eu estivesse fazendo para Deus. Eu preciso ter o entendimento que Deus está envolvido, mas minha família também está. Então eu não posso me mover aqui de qualquer maneira, porque primeiro, eu represento Deus e segundo, eu represento a minha família. Você vê a responsabilidade que a gente carrega? Eu, desde a minha mocidade, graças a Deus, eu nunca me envolvi com coisa errada. Nunca chegou ninguém na minha porta para falar com meus pais, para fazer uma reclamação de garoto. Coisa de garoto, existe, pode acontecer. Mas ninguém nunca chegou na minha porta para falar isso. Sabe por quê? Porque eu sempre carrego comigo algo que para mim tem grande importância. Eu nunca vou fazer com que os meus pais sejam envergonhados. Eu sempre tive medo de fazer alguma coisa e de alguém ligar para os meus pais e falar, olha, vem buscar o Douglas porque ele está preso. Vem aqui porque Douglas fez... Isso para mim era um absurdo. Eu nunca quis envergonhar meus pais. Então eu nunca fiz, eu nunca vou fazer. Hoje, como cristão, ainda tenho e carrego comigo essa visão de igreja. Imagine se eu sou pego fazendo alguma coisa errada. Eu que sou aqui, que sou alguém que está exposto, alguém que ministra para vocês. Imagine se vocês pegam eu fazendo algo errado. Eu posso matar a vida de alguém. Eu posso fazer com que aquelas pessoas deixem de acreditar. Se ele que está ministrando, que sobe no púlpito, que faz parte da diretoria da igreja, faz isso, cara, pois quer saber? Esse negócio está tudo errado. Eu mato a pessoa. Olha a responsabilidade que eu tenho, mas sabe, eu quero colocar que nós temos. Essa responsabilidade que nós temos. De mostrar para o mundo que nós não somos só diferentes. Nós agimos diferente porque nós servimos Deus e nós temos prioridades em nossa vida. Então, quando eu coloco as prioridades no seu lugar certo, no seu devido lugar, eu começo, eu tenho como produzir e ser mais eficiente, ser mais eficaz. Eu não vou gastar energia de maneira desnecessária. Eu não vou ter contratempos, como eu falei, eu dei o exemplo da família. A pessoa entendeu que achou tempo e agora o tempo todo é na igreja. O tempo todo é enfurnado na igreja. O tempo todo é aqui, é aqui, é aqui. E os filhos em casa sem nada. Para comer, e os filhos em casa sem nenhum tipo de atenção. Eu conheci um rapaz que ele entrou, sabe, nessa falta de controle. Não, meu negócio é a igreja, eu estou desempregado, eu vou dar meu tempo todinho para a igreja. E quem vai sustentar a sua casa? Não, Deus vai fazer. Coloca na conta de Deus. Não, porque quando eu estou fazendo as coisas do Senhor, Deus está indo lá no mercado, conversando com caixa, com o gerente, fala, ó, leva a compra lá para fulano, que ele está lá na minha casa me servindo. E aí, será que é assim que funciona? Será que é dessa maneira que Deus aprova? Não, sabe qual é o nome disso? Falta de equilíbrio, falta de entendimento, falta de prioridade.
Sabe, irmãos, em um momento que eu estive desempregado, eu sempre procurei produzir alguma coisa para Deus, mas produzir alguma coisa para mim mesmo. Hoje, eu trabalho dentro da empresa, eu já falei isso aqui, mas antes de chegar lá, eu acordava no horário que eu saio de casa. Antes de chegar lá, eu ia e eu entrava dentro do meu carro. Ficava parado, 30 minutos. Voltava para dentro de casa. Aquilo era eu correspondendo em fé com aquilo que era o meu desejo. Eu entro dentro do meu horário, dentro do meu carro, levo o tempo que eu levava para chegar no meu trabalho, mas antes disso eu construí ele lá quando ninguém via. E de alguma forma eu tentava produzir alguma coisa. Eu virei pintor, eu fui trabalhar para consertar janela, eu fui fazer Uber. Enquanto aquilo não chegava, enquanto aquilo não se manifestava, eu procurei produzir alguma coisa. Eu procurei produzir alguma coisa para que Deus tivesse alguma coisa para que Ele pudesse fazer por mim. Pronto, agora eu posso multiplicar. Agora que você está me entregando isso aqui, eu posso multiplicar. Agora que você entende e você prioriza o tempo certo, eu tinha o tempo certo. A minha manhã eu acordava, fazia minha oração, vestia minha roupa e ia para dentro do meu carro. Ficava meia hora, voltava e ia buscar alguma coisa. Tem alguma coisa para fazer? Minha esposa é prova. Irmãos, eu tinha um medo de altura que eu me pelava. Não subia na cadeira. Exagero, né? Mas eu subia em andaime. Tendo medo. Tendo pavor. Mas eu sabia o que eu precisava fazer. E quando eu comecei a fazer, Deus tira o medo. Não tinha mais medo de subir, não tinha mais complexo, não tinha mais nada. Eu subia. E eu não tinha aquele negócio, não, porque eu sou engenheiro, porque eu sou médico, né? Então, se não abrir uma porta para mim aqui na engenharia, é eu que não varro o chão. Desculpa, você está errado. Enquanto não abriu uma porta, você aproveita a porta que está se abrindo para você. E vai crendo que a porta que você deseja, Deus vai abrir também. O que eu não posso fazer é não fazer nada. Porque a Bíblia diz, se você, aquele que trabalha também não come. Amém? Agora de quarto é a nossa igreja. Abre, por favor, o livro de Hebreus, capítulo 10, verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, a tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, nós estamos sendo instruídos que nós não devemos deixar de congregar. Como é de costume de alguns. Como é de costume de alguns. Quando as coisas apertam, a primeira coisa que ele tira da sua vida é a igreja. Quando o calo aperta, quando a circunstância aperta, a primeira coisa que poderia motivá-lo, dar a ele uma instrução de sair, é a primeira coisa que ele tira. E a Bíblia nos instrui, olha, não deixe de congregar. Não faça como outros estão fazendo, mas congregue. Então, a congregação, o estar na igreja tem a sua prioridade. Mas a prioridade da igreja não pode ser mais relevante do que essa que eu estou passando para vocês. Deus acima de todas as coisas. Minha família, meu trabalho. Não quer dizer que eu não possa abrir mão do meu trabalho para estar na igreja. Mas quer dizer que eu não posso fazer da igreja o não trabalhar. Ó, o negócio é o seguinte. Vai ter um evento lá na igreja, tá? Eu falo com o meu chefe. E ó, vai ser segunda, terça e quarta. Já bota aí que eu não venho. Como é que é? Igreja é igreja. O senhor sabe como é que é, né? Ele vai falar assim, pô, não sei não. Eu sei que é trabalho. Quando você assinou comigo, você deu a sua palavra, você é cristão, não é? Você é crente, não é? Você não assinou um termozinho lá? Trabalha de segunda a sexta, de tal horário assim, assim, assim. Não foi a tua palavra que você me deu? Então cumpre a tua palavra. Uma coisa é nós não podermos estar devido ao trabalho, isso é lícito. Agora, outra coisa é podermos estarmos dando desculpa.
O poder fazer e não fazer porque nós decidimos fazer, essa é a condição contrária da vontade de Deus. Ah, não, queridos, pensa assim. Eu já tive momentos na minha vida que eu tive o desejo de fazer o rema, mas eu não conseguia, porque devido ao meu trabalho. O meu trabalho me impedia, não de maneira literal, mas verdadeiramente me impedia. Eu trabalhava no shopping e eu pegava de 4 às 10. O rema é segunda, quarta e sexta. De 8 às 10. Como é que eu faço? Falo para minha patroa, segunda, quarta e sexta, eu vou pegar só de 4 às 6. Que eu tenho, né? Deus em primazia, em primeiro lugar. Não, queridos, eu comecei a orar. Ofereci todas as coisas possíveis para a pessoa que trabalhava comigo. Ó. Eu trabalho todo final de semana, todo feriado, todo domingo. Você não estuda, não faz nada, não tem o que fazer. Mas eu, não dessa maneira, mas eu pensava. Né? Mas eu quero estudar, eu quero crescer. Não vou fazer. Eu pego mais cedo para você ir embora. Mais cedo. Não vou fazer. Encurtando a história. Ele era meu chefe. E era aquela pessoa intocável. O cara que estava na empresa há mais de 10 anos, sabe aquele que já virou patrimônio? Nada acontecia com ele. Um belo dia eu cheguei e tive a informação, Douglas, a partir de hoje você trabalha na manhã e você assume o lugar de fulano. Troquei o meu horário, pude fazer o remo e fui promovido. Mas eu continuava fazendo os meus princípios, continuava honrando o meu trabalho. Não ia fazer corpo mole porque eu queria fazer o rema. Porque eu tinha as coisas da igreja para fazer. A igreja tem a sua total prioridade nas nossas vidas, como eu falei aqui. Eu não estou querendo aqui, sabe, trazer nenhum tipo aqui de contraponto. Mas nós precisamos entender que é necessário congregar. Quando as coisas ficam difíceis para mim e para você, o suporte está aqui. Temos uma liderança, né? Temos pastores que nos auxiliam naquilo que Deus vai dar para ele como uma questão de trazer para nós uma palavra de refrigério, uma palavra de ânimo, uma palavra de ajuste. Mas aí a gente precisa entender que temos prioridade. Amém? Pode ficar de pé, ministério de louvor, por gentileza.